Bem-vindo ao canal Mônica Ribeiro Artesanato. No vídeo de hoje vamos fazer uma reciclagem de garrafa. Tem decopagem, craquelê rústico, várias dicas. Então vem assistir o vídeo que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. A garrafa eu já preparei com o Prime, eu gosto de usar esse da Gliart. Lembrando que esses materiais já está disponível na minha lojinha online, vocês encontram um catálogo pelo WhatsApp. Eu vou usar a tinta PVA na cor mineral, mas pode ser um porcelano, um off-white, que também dá certo. Vou passar com um rolinho que é mais fácil e mais rápido. Vou pintar com essa cor a garrafa inteira. Eu passo uma demão, deixo secar e venho com uma segunda demão. Fiz o mesmo processo na tampinha da garrafa, passei Prime e a tinta. Garrafa seca, agora vamos começar o trabalho do craquelê. Vou usar esse verniz craquelador da Gliart, que é ele que dá o resultado de um craquelê mais rústico. Vou precisar de um pincel de cerdas macia. O craquelê eu vou fazer aqui nessa parte de baixo da garrafa e na parte de cima, no centro da garrafa, eu vou fazer a decopagem, não vai ter craquelê. Então, com um pincelzinho de cerdas macia, eu pego esse meu verniz craquelador e vou passando na minha garrafa. Não precisa passar uma demão muito grossa. Se você exagerar no verniz, ele vai escorrer e vai ficar um trabalho feio. Então, passa o verniz, mas também não fica indo e voltando com o pincel. Passa o verniz e deixa uma camada não muito grossa a ponto de escorrer e também não muito fininha. Se você passa uma camada muito fina, o seu craquelê vai ficar bem pequeno. Então, vou passar o craquelê, esse verniz, em toda a minha garrafa aqui na parte de baixo, no fundo. Venho aqui na parte de cima e vou repetir o mesmo processo. Se você quiser passar uma camada mais fina do verniz, para ele não correr o risco de escorrer, você pode passar uma demão, deixa secar uns 10, 15 minutinhos e vem com uma segunda demão desse verniz, para ele ficar uma camada um pouquinho mais grossa e o seu craquelê ficar maior. Passo o verniz também na minha tampinha, que eu quero que ela fique craquelada. Terminei de passar o verniz na garrafa, deixei secar uns 15 minutos. Quando você perceber que ele tá quase seco, tá na hora de vir com a demão da tinta. Eu vou usar o marrom chocolate, tinta PVA. Venho também com um pincelzinho de cerdas macia e vou depositando essa tinta. Não fique esfregando o pincel indo e voltando, só deposita a tinta. Ela vai ficar uma camadinha mais grossa, mas é assim mesmo. Então, eu vou fazer aqui no fundo, na parte de baixo, onde eu passei o verniz. Então, vou passar aqui nessa lateral de cima da garrafa, onde eu também passei o verniz. Não tem sentido do pincel, você pode passar ele deitado, de pé, não tem problema. Se você quiser colocar uma fita crepe, para não correr o risco de sujar aqui a parte do meio da garrafa, pode, tá? Eu vou fazer assim mesmo, ele vai ficar um pouquinho torto, mas não tem problema que depois no acabamento não vai aparecer. Vou passar essa tinta marrom também aqui na parte de cima, sempre depositando a tinta, a mão leve, não precisa ficar indo e voltando. O verniz, ele tem que estar quase seco. Em dia de calor, ele seca 10, 15 minutos, já é o suficiente para você vir com a tinta. Se você quiser acelerar ele um pouco no soprador ou secador, pode, mas é coisa bem rápida, tá? Ele não pode estar totalmente seco. Terminei de passar a tinta, como tá um dia calor, a tinta já está craquelando, mas eu gosto que ela seque natural, vou deixar secar mais ou menos umas 2 horas. Se você precisar acelerar a secagem, também pode. Com a tinta bem seca, ó como craquelou, que bonito que fica. Eu falo que esse craquelê é um craquelê rústico, mas o efeito fica bem legal, dá pra gente fazer bastante coisa. Agora, com o craquelê bem seco,
eu vou começar a trabalhar a parte do centro da garrafa. Para decopagem, eu escolhi esse guardanapo no estilo meio vintage, lembrando que esse guardanapo, as tintas, todo o material vocês encontram na minha lojinha online. Eu vou deixar o WhatsApp aqui embaixo para quem tiver interesse em comprar. O guardanapo, eu vou cortar ele no meio, tá? Que vai dar certinho o tamanho da garrafa. Vou usar cola gel da Gliart. Eu pego um pouquinho dessa cola aqui no dedo e venho aqui na pontinha do meu guardanapo e vou descolar as duas camadas, tá? O guardanapo a gente só trabalha com a parte de cima do desenho. Então, vou tirar essas duas películas brancas que fica na parte de trás. Eu venho com a ajuda de um pincel e vou passar esse pincel com um pouquinho de água aqui nessa lateral do guardanapo para eu conseguir rasgar, mas é bem pouquinho, tá? Porque eu não quero tirar em comprimento, tá? O guardanapo, eu quero só deixar ele sem acabamento, para quando a gente colar na garrafa, a emenda ficar quase que imperceptível. Então, eu vou tirando só um pedacinho para tirar esse acabamento quadradinho, ó. Ele vai ficar todo rasgadinho. Faço esse processo nas duas laterais. Vou começar a passar a minha cola gel aqui no centro da garrafa, onde eu vou fazer a decopagem. Eu gosto de usar um pincel de cerdas macia. Eu passo a cola gel em uma das laterais, tá? Eu não passo a cola gel em toda a garrafa, eu vou fazendo a decopagem por partes, eu acho melhor. Passa a cola gel em toda essa lateral, espalha bem, tá? Não deixa excesso de cola. Venho com o meu guardanapo, vou centralizar certinho aqui na minha garrafa e vou começar a fazer a decopagem. Esse apoiador de garrafa, várias pessoas me perguntam onde comprar, eu já tenho ele disponível na lojinha online também. Eu venho com um pedacinho de saquinho plástico e vou alisando esse meu guardanapo com o saquinho. Se você vem direto com um paninho, ele vai rasgar, tá? Sempre trabalha com o saquinho plástico para não ter problema. Agora, eu vou passando o resto da cola gel nas outras laterais e repetindo o mesmo processo. Estico bem essa cola gel e vou trazendo o meu guardanapo até forrar todas as laterais da garrafa. Está gostando das dicas desse tipo de artesanato? Então curte, compartilha, deixa os comentários aqui embaixo, assim você ajuda o canal a crescer e me incentiva a sempre trazer mais artesanato para vocês. Aqui agora eu venho com o saquinho alisando essa beiradinha do guardanapo, onde eu vou fazer a emenda, o acabamento. Terminando de virar essa primeira beirada, eu faço o mesmo processo com a outra. Venho com o saquinho, aliso esse guardanapo para tirar as rugas e fixar bem aqui na garrafa. Terminei de fazer a decopagem, olha que lindo que ficou esse guardanapo. A emenda ficou aqui na lateral, ó, e quase não dá para perceber, tá? Porque como a gente tirou aquela parte quadrada do guardanapo, ele fica bem delicado a emenda e quase não dá para perceber. Para finalização da decopagem, eu gosto de vir novamente com a cola gel e passo uma camada em cima de todo o guardanapo. Vou passar com um pincel de cerdas macia e deixo secar agora essa cola uns 15 minutos para ir para o próximo passo. Com a decopagem seca, agora eu vou fazer um trabalhinho aqui no meio do guardanapo. Vou usar esse stencil, que é aquela escrita que a gente não entende nada. Para quem tiver interesse em adquirir stencil, eu já tenho disponível no catálogo online da lojinha aqui do canal. Vou usar pincel pituá, tinta marrom na cor chocolate. Pego um pouquinho dessa tinta aqui no pincel, trabalho no pratinho. Venho num pedaço de papel e vou tirar o excesso da tinta. Tem que ter pouca tinta no pincel. Vou colocar o stencil dessas escritas de forma aleatória na garrafa e não vou preencher toda essa frase. Eu vou pegando pedacinhos e vou preenchendo aqui no meio do stencil para dar um acabamento. Vai ajudar a disfarçar a emenda do guardanapo e vai acompanhar o próprio detalhe do guardanapo que já tem algumas escritas.
Olha que legal que fica, parece que já veio no guardanapo. A escrita do guardanapo é um pouquinho mais clara, eu escolhi fazer então uma escrita marrom mais escuro para destacar um pouco mais. Vou fazer em toda a garrafa de forma aleatória entre um desenho e outro aqui do guardanapo. Terminei de fazer o stencil, olha que charme que ficou a escrita aqui no guardanapo. Agora eu vou pegar o pincel pitual, mesmo que a gente usou para fazer o stencil, aquele restinho de tinta que tem no pincel, e vou fazer um acabamento aqui na parte de cima, nessa emenda entre a decopagem e o craquelê. Vou fazer movimento circular, mão leve, eu vou fazer um sombreado, um envelhecido aqui na borda do guardanapo. Faço tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da garrafa e venho aqui nos cantos da garrafa e vou dando uma envelhecida bem de leve, bem sutil, para deixar ela com mais ar de envelhecido. E posso vir entre um desenho e outro com o pincel bem pouquinha tinta, dando uma envelhecida nesse guardanapo. Olha que graça que tá ficando a nossa decopagem. Para acabamento, eu vou usar o verniz geral, mas se você quiser usar um acrílico fosco também pode. Vou passar com pincel de cerdas macia em toda a minha garrafa, inclusive em cima do craquelê. Se você quiser fazer esse processo com um rolinho de espuma, também pode. Lembrando que todos os materiais vocês já encontram na lojinha online aqui do canal. Vou passar uma demão do verniz, deixo secar uns 15 minutos e venho com uma segunda demão. Terminei de passar o verniz, as duas demãos, já secou. Agora eu vou dar o acabamento aqui nessa emenda da decopagem com o craquelê. Vou usar cartelinhas de pérolas no tom marrom, mas pode ser outra cor se você preferir. Vou colar em volta de toda essa emenda, tanto na parte de cima como na parte de baixo, para dar o acabamento. Se você quiser colocar uma rendinha, algum outro acabamento, fica a seu critério. Garrafa finalizada, olha que linda que ficou essa garrafa, eu estou apaixonada. E vocês gostaram dessa reciclagem? Deixa aqui no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam, se vocês vão tentar fazer uma garrafa igual essa. Eu vou ficando por aqui, tchau, tchau, fui!